Pronto, meus amores, vamos dar continuidade ao nosso estudo do predicado verbo nominal. Lembrando, predicado verbo nominal é o sujeito, mais um verbo de ação, mais um predicativo do sujeito. Lembrando, predicativo do sujeito é o quê? Qualidade, característica ou modo de como o sujeito se encontra. Vamos comprovar isso na prática. Joana partiu contente. Sujeito, verbo de ação, predicativo do sujeito. Quando eu tenho essa junção desses três, o sujeito mais o verbo de ação mais o predicativo do sujeito, então eu tenho um predicativo verbo nominal, ok? Tia, mas agora eu fiquei aqui pensando e eu percebi que é bem parecido com o predicativo nominal. Exatamente, ótima observação. Só que no predicativo nominal, vocês vão ter um verbo de ligação com um predicativo do sujeito. Um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Vocês ainda lembram? Ser, estar, permanecer, parecer, entre outros, né? Que está lá no quadradinho acima. Só que no verbo, lembrando, no predicado nominal vai ser o sujeito mais o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. No predicado verbo nominal, você vai ter o sujeito, o verbo de ação, certo? Que indica ação, mais o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, ok? Vamos comprovar isso, ó. Joana partiu contente. Sujeito, partiu. Exatamente, verbo de ação. Contente é como Joana se encontra. Então, é o predicativo do sujeito. A despedida deixou a mãe aflita. A despedida, o sujeito, deixou o verbo de ação. Aflita é como quem se encontra. A mãe, né? Através de quem? Da despedida, exatamente. Vamos lá. Os alunos cantaram emocionados aquela canção. Quem é o sujeito? Os alunos. O verbo, cantaram, ação. Emocionados é como quem se encontra. Predicativo do sujeito, porque está o quê? Dizendo como o sujeito se encontra. As mulheres julgaram os homens insensíveis. As mulheres é quem? O sujeito. Julgaram é o verbo, certo? E não é um verbo de ligação. Os homens insensíveis é quem? Exatamente, os homens. Está se referindo aos homens, está dando o quê? O modo de como os homens são. Exatamente, meus amores. Então, quando nós temos a junção, sujeito, mais verbo de ação ou significativo, mais uma qualidade ou característica de como se encontra o sujeito, então nós temos o quê? Exatamente, um predicado verbo nominal. Muito bem, crianças. Criancinhas de 14, 15, 16 anos. Lá na atividade de vocês vão... deixa eu ver aqui em qual delas... Vamos lá, parará. Na segunda questão, certo? No item A, vai estar falando sobre um tipo de sujeito, chamado sujeito subtendido. Esse sujeito é o mesmo sujeito chamado indeterminado, que vocês estudaram na aula passada, certo? O sujeito subentendido ou sujeito indeterminado, ele sempre vai estar com o verbo, deixa eu te aproximar aqui, na terceira pessoa de quem? Do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles. Então, eles são a terceira pessoa do plural. Os verbos sempre estarão, certo? Na terceira pessoa do plural. Ó. E você não está vendo aqui o sujeito eles, por isso é chamado de subentendido ou indeterminado, porque mesmo você não vendo na frase, você sabe pelo verbo que ele está ali, quem ele é. Eles assinaram a gramática. Eles assinaram a terminação, ó, rão,
Por essa desinência aqui, que é o que nós chamamos de desinência, é a terminação do verbo. Por essa desinência, nós sabemos que ele está na terceira pessoa do plural. Então, mesmo eu não vendo, eu sei que ele está na terceira pessoa. Então, esse sujeito é chamado de sujeito subentendido ou indeterminado. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, não guardem a dúvida, porque senão vocês vão se atrapalhar na próxima atividade gramatical, tá certo? Ou até mesmo nessa.